isso, e essa questão é capital, porquanto somente ela pode determinar o grau de confiança que lhe merece. É o resultado de estudo e observações, pelo que recomendamos nosso artigo anterior sobre os escolhos dos médiuns. Com o médium intuitivo, a dificuldade consiste em distinguir os pensamentos que lhe são próprios daqueles que lhe são sugeridos. Essa dificuldade também existe para ele. O pensamento sugerido parece-lhe tão natural que muitas vezes o toma como seu, duvidando de sua faculdade. O meio de o convencer e de convencer os outros a exercitar essa faculdade com frequência. Então, no número das evocações às quais prestará seu concurso, inúmeras circunstâncias se apresentarão, uma porção de comunicações íntimas, de particularidades das quais não poderia ter nenhum conhecimento prévio e que demonstrarão, de maneira irrecusável, a completa independência do seu espírito. As diferentes variedades de médiuns repousam sobre aptidões especiais, cujo princípio até agora não conhecemos perfeitamente. À primeira vista e para as pessoas que não fizeram um estudo sistematizado dessa ciência, parece não ser mais difícil a um médium escrever versos do que escrever prosa. Dir-se-á, sobretudo se for médium mecânico, que tanto pode o espírito fazê-lo escrever numa língua estranha quanto desenhar ou ditar música. Entretanto, não é assim que acontece. Embora a todo instante estejamos vendo desenhos, versos e músicas feitos por médiuns que, em seu estado normal, não são desenhistas, nem poetas, nem músicos, nem todos são aptos à produção dessas coisas. Apesar de sua ignorância, possuem uma faculdade intuitiva e uma flexibilidade que os transformam nos mais dóceis instrumentos. Foi o que muito bem exprimiu Bernard Palissy quando lhe perguntaram por que havia escolhido o Sr. Victorien Sardou, que não sabe desenhar, para fazer seus admiráveis desenhos. É porque, respondeu ele, eu o acho mais flexível. O mesmo acontece com outras aptidões e, coisa bizarra, vimos espíritos que se recusavam a ditar versos a médiuns que conheciam a poesia, ao passo que ditavam encantadores poemas a outros que lhes desconheciam as regras. Isso vem provar uma vez mais que os espíritos têm livre-arbítrio e que é inútil tentar submetê-los aos nossos caprichos. Resulta das observações precedentes que o médium deve seguir o impulso que lhe é dado, conforme sua aptidão, que deve procurar aperfeiçoar essa aptidão pelo exercício, sabendo que é inútil tentar adquirir a que lhe falta, por prejudicial a que possui. De maneira alguma devemos forçar nosso talento, pois nada faríamos com perfeição, disse La Fontaine, e podemos acrescentar, nada faríamos de bom. Quando um médium possui uma faculdade preciosa com a qual pode tornar-se verdadeiramente útil, que se contente com ela e não procura uma vã satisfação ao amor próprio numa variante que enfraqueceria a faculdade primordial. Se esta deve ser transformada, o que muitas vezes acontece, ou se deve adquirir uma nova, isso virá espontaneamente e não por efeito de sua vontade. A faculdade de produzir efeitos físicos constitui uma categoria bem nítida que raramente se alia às comunicações inteligentes, sobretudo aquelas de elevado alcance. Sabe-se que os efeitos físicos são peculiares aos espíritos de classe inferior, como entre nós as demonstrações de força são características dos saltimbancos. Ora, os espíritos batedores pertencem a essa classe inferior. Agem mais das vezes por conta própria, para se divertirem ou vexarem os outros, mas algumas vezes, também, por ordem dos espíritos elevados, que deles se servem, como nós dos trabalhadores braçais. Seria absurdo acreditar que os espíritos superiores viessem divertir-se em bater nas mesas ou fazê-las girar. Eles se servem desses meios, dizemos nós, através de intermediários, seja para convencer-nos, seja para comunicar-se conosco quando não dispomos de outros meios, mas os abandonam tão logo possam agir de modo mais rápido, mais cômodo e mais direto, como nós abandonamos o telégrafo aéreo desde que passamos a ter o telégrafo elétrico. De modo algum os efeitos físicos devem ser desprezados, porque,
Para muitas pessoas, são meio de convicção. Aliás, eles oferecem precioso material de estudo sobre as forças ocultas, mas é notável que os espíritos geralmente os recusam aos que deles não necessitam ou, pelo menos, os aconselham a com eles não se ocuparem de modo particular. Eis o que a propósito ditou o Espírito São Luís, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas: zombaram das mesas girantes, mas não zombarão jamais da filosofia, da sabedoria e da caridade que brilham nas comunicações sérias. Aquelas foram o vestíbulo da ciência, onde, ao entrar, devemos deixar os preconceitos, assim como se deixa a capa. Não vos podereis senão estimular a fazer de vossas reuniões uma assembleia séria, que se façam demonstrações físicas, que se veja, que se escute, mas que entre vós haja compreensão e amor. O que imaginais parecer aos olhos dos espíritos superiores quando fazeis girar uma mesa? Ignorantes! O sábio gastará seu tempo em repisar o ABC da ciência. Ao contrário, em vos vendo rebuscar as comunicações inteligentes e instrutivas, sereis considerados como homens sérios, em busca da verdade. É impossível resumir de maneira mais lógica e mais precisa o caráter dos dois gêneros de manifestações. Aquele que recebe comunicações elevadas deve às assistência dos espíritos bons, é uma prova da simpatia destes por ele. Renunciar a elas para procurar os efeitos materiais é deixar uma sociedade de escola por outra mais ínfima. Querer aliar as duas coisas é atrair todos os seres antipáticos e, nesse conflito, é provável que os bons se vão e que os maus permaneçam. Longe de nós desprezar os médiuns de efeitos físicos, eles têm sua razão de ser, seu objetivo providencial, prestam incontestáveis serviços à ciência espírita. Mas quando um médium possui uma faculdade que o põe em contato com seres superiores, não compreendemos que dela abdique, ou que deseje outras, a não ser por ignorância. Muitas vezes a ambição de querer ser tudo faz com que se acabe não sendo nada. Médiuns interesseiros. Em nosso artigo sobre as escolhas dos médiuns colocamos a cupidez no rol dos defeitos que podem dar guarida aos espíritos imperfeitos. Alguns desenvolvimentos sobre esse assunto não serão inúteis. É preciso colocar na linha de frente dos médiuns interesseiros aqueles que poderiam fazer de sua faculdade uma profissão, dando o que se denomina de consultas ou sessões remuneradas. Não os conhecemos, pelo menos na França, mas como tudo pode tornar-se objeto de exploração, nada haveria de surpreendente em que um dia quisessem explorar os espíritos. Resta saber como eles enfrentariam o fato, caso se tentasse introduzir uma tal especulação. Mesmo parcialmente iniciado no espiritismo, compreende-se quanto seria aviltante semelhante especulação. Entretanto, quem quer que conheça um pouco as difíceis situações enfrentadas pelos espíritos para se comunicarem conosco, sabe quão pouco é necessário para os afastar. Assim como conhece sua repulsa por tudo quanto represente interesse egoísta. Por isso, jamais poderão admitir que os espíritos superiores se submetam ao capricho do primeiro que os vem evocar. Em tal ou qual hora, o simples bom senso repele essa suposição. Não seria também uma profanação evocar o pai, a mãe, o filho ou um amigo por semelhante meio? Sem dúvida pode-se obter comunicações deste modo, mas só Deus sabe de que procedência. Os espíritos levianos, mentirosos, travessos, zombadores e toda a corja de espíritos inferiores vêm sempre, estão sempre dispostos a responder a tudo. Outro dia São Luís nos dizia, na sociedade, evocai um rochedo e ele vos responderá. Aquele que deseja comunicações sérias deve, antes de tudo, instruir-se sobre a natureza das simpatias do médium com os seres de além-túmulo. Ora, aquelas que são dadas mediante pagamento não podem inspirar senão uma confiança bem medíocre. Médiuns interesseiros não são unicamente os que poderiam exigir uma retribuição material. O interesse nem sempre se traduz na esperança de um ganho material, mas, também, nas ambições de qualquer natureza,
sobre as quais pode fundar-se a esperança pessoal, é ainda uma anomalia de que os espíritos zombeteiros sabem muito bem aproveitar, e com uma destreza e uma disfarçatez verdadeiramente notáveis, embalando enganadoras ilusões aqueles que assim se colocam sob sua dependência. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade dada para o bem e os espíritos bons se afastam de quem quer que pretenda transformá-la em trampolim para alcançar seja o que for que não corresponda aos desígnios da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade, os espíritos bons o combatem e, portanto, não se deve imaginar que se sirvam dele. Isto é tão racional que seria inútil insistir mais sobre esse ponto. Os médiuns de efeitos físicos não estão na mesma categoria. Sendo tais efeitos produzidos por espíritos inferiores, pouco escrupulosos quanto aos sentimentos morais, um médium dessa natureza que quisesse explorar a sua faculdade poderia encontrar quem o assistisse sem muita repugnância. Mas também aí se apresenta um outro inconveniente. O médium de efeitos físicos, assim como de comunicações inteligentes, não recebeu essa faculdade para seu bel prazer. Ela lhe foi dada com a condição de usá-la adequadamente. Se abusar, poderá ser retirada ou trazer-lhe prejuízos porque, definitivamente, os espíritos inferiores estão às ordens dos espíritos superiores. Os inferiores adoram mistificar, mas não gostam de ser mistificados. Se de boa vontade se prestam às brincadeiras e às questões curiosas, assim como os demais não gostam de ser explorados, provando a todo instante que têm vontade própria agindo como e quando melhor lhes pareça. Isto faz com que o médium de efeitos físicos esteja ainda menos seguro da realidade das manifestações que o médium escrevente. Pretender produzi-los a dia e hora marcados seria dar provas da mais profunda ignorância. Que fazer, então, para ganhar o seu dinheiro? Simular os fenômenos, é o que poderá acontecer não apenas aos que disso fizerem uma profissão declarada, como também às pessoas aparentemente simples, que se limitam a receber uma retribuição qualquer dos visitantes. Se o espírito nada produz, o próprio médium supre a sua deficiência. A imaginação é tão fecunda quando se trata de ganhar dinheiro. É uma tese que desenvolvemos em artigo especial, visando a prevenir a fraude. De tudo quando precede, concluímos que a maior garantia contra o charlatanismo é o mais absoluto desinteresse, por isso que não há charlatães desinteressados, se isso nem sempre assegura a excelência das comunicações inteligentes. Retira aos espíritos maus um poderoso meio de ação e fecha a boca de certos detratores. Ano 2, abril de 1859, número 4. Quadro da vida espírita. Todos nós, sem exceção, mais cedo ou mais tarde atingiremos o termo fatal da vida. Nenhuma força nos poderá subtrair a essa necessidade. Eis o que é positivo. As preocupações do mundo muitas vezes nos desviam o pensamento daquilo que se passa além túmulo. Quando, porém, chega o momento supremo, poucos são os que não se perguntam em que se transformarão, pois a ideia de deixar a existência sem possibilidade de retorno tem algo que corta o coração. Realmente, quem poderia encarar com indiferença a hipótese de uma separação absoluta e eterna de tudo quanto amou? Quem poderia ver sem pavor abrir-se à sua frente o imenso abismo do nada, em que iriam desaparecer para sempre todas as nossas faculdades, todas as nossas esperanças? Que, depois de mim o nada, nada mais que o vazio, tudo acabado e sem retorno, mais alguns dias e a minha lembrança se apagará na memória dos que me sobreviverem, em breve não restará nenhum traço de minha passagem na terra. O próprio bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem obsequiei, e nada compensará tudo isso, nenhuma outra perspectiva a não ser meu corpo sendo roído pelos vermes. Este quadro do fim de um materialista, traçado por um espírito que tinha vivido esses pensamentos, não tem algo de horrível, de glacial? Ensina-nos a religião que não pode ser assim, e a razão nos confirma. Mas essa existência futura, vaga e indefinida, nada tem que satisfaça o nosso amor do que é positivo.
É isso que gera dúvida em muitas pessoas. Consideremos que tenhamos uma alma. Mas o que é nossa alma? Terá uma forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem uns que é um sopro de Deus, outros que é uma centelha, outros, que é uma parte do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas o que significa tudo isso? Disse, ainda, que é imaterial. Mas uma coisa imaterial não poderia ter propriedades definidas. Para nós isto nada representa. Ensina-nos ainda a religião que seremos felizes ou infelizes, conforme o bem ou o mal que houvermos feito. Mas o que é essa felicidade que nos espera no seio de Deus? Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outro objetivo além de cantar louvores ao Criador? Serão as chamas do inferno uma realidade ou uma ficção? A própria Igreja o entenda nesta última acepção, mas quais são esses sofrimentos? Onde o lugar do suplício? Em suma, o que se faz e o que se vê nesse mundo que nos espera a todos? Disse que ninguém voltou até agora para nos dar informações. Eis aí um erro, e a missão do Espiritismo é precisamente esclarecer-nos sobre esse futuro, fazendo-nos, até certo ponto, tocá-lo e vê-lo, não mais pelo raciocínio, mas pelos fatos. Graças às comunicações espíritas isso já não é uma presunção, uma probabilidade, sobre o qual cada um imagina à vontade. Os poetas embelezam com as suas ficções ou semeiam de imagens alegóricas e enganadoras. É a própria realidade que nos aparece, pois são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm descrever a sua situação e dizer-nos o que fazem, permitindo-nos, por assim dizer, assistir a todas as peripécias de sua nova vida e mostrando-nos, desse modo, a sorte inevitável que nos aguarda, conforme nossos méritos e deméritos. Haverá nisso algo de antirreligioso? Muito ao contrário, pois os incrédulos nele encontram a fé e os tíbios uma renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é, pois, o mais poderoso auxiliar da religião. Se existe é porque Deus o permite, para reanimar nossas esperanças vacilantes e nos reconduzir à senda do bem, pela perspectiva do futuro que nos aguarda. As conversas familiares de além-túmulo que publicamos, relatando a situação dos espíritos que nos falam, dão-nos conta de suas penas, de suas alegrias e ocupações, são o quadro animado da vida espírita e nele podemos encontrar as analogias que nos interessam pela própria variedade dos assuntos tratados. Tentaremos resumir o seu conjunto. Consideremos, em primeiro lugar, a alma ao deixar este mundo e vejamos o que se passa nessa transmigração. Extinguindo-se as forças vitais, o espírito se desprende do corpo no momento em que cessa a vida orgânica, mas a separação não é brusca ou instantânea, por vezes começando antes da cessação completa da vida, nem sempre é completa no instante da morte. Já sabemos que entre o espírito e o corpo há um laço semimaterial que constitui um primeiro envoltório. É esse laço que não se quebra subitamente e, enquanto perdura, fica o espírito num estado de perturbação comparável ao que acompanha o despertar. Muitas vezes duvida de sua morte, sente que existe, vê-se e não compreende o que possa viver sem o corpo, do qual se percebe separado. Os laços que ainda o prendem à matéria o tornam acessível a certas sensações, que toma como sensações físicas. Não é senão quando se acha completamente livre que o espírito se reconhece. Até então não percebe a sua situação. Como já o dissemos em outras ocasiões, a duração desse estado de perturbação é muito variável. Pode ser de algumas horas como de vários meses, mas é raro que ao cabo de alguns dias o espírito não se reconheça mais ou menos bem. Entretanto, como tudo lhe é estranho e desconhecido, falta-lhe um certo tempo para familiarizar-se com a sua nova maneira de perceber as coisas. É solene o instante em que um deles vê cessar a sua escravização pela ruptura dos laços que o prendiam ao corpo. A sua entrada no mundo dos espíritos ele é acolhido pelos amigos que o vêm receber, como se voltasse de penosa viagem. Se a travessia foi feliz, isto é,
Se o tempo de exílio foi empregado de maneira proveitosa para si o elevou na hierarquia do mundo dos espíritos, eles o felicitam. Ali reencontra os conhecidos, mistura-se aos que o amam e com eles simpatizam, começando, então, verdadeiramente, para ele, sua nova existência. O envoltório semimaterial do espírito constitui uma espécie de corpo de forma definida, limitada e análoga à nossa. Mas esse corpo não tem os nossos órgãos e não pode sentir todas as nossas impressões. Entretanto, percebe tudo quanto percebemos, a luz, os sons, os odores, etc. Por nada terem de material, nem por isso essas sensações deixam de ser menos reais. Tem, até, algo de mais claro, de mais preciso, de mais sutil, porque eles chegam sem intermediário, sem passar pela fieira dos órgãos que as enfraquecem. A faculdade de perceber é inerente ao espírito, é um atributo de todo o seu ser. As sensações lhe chegam de todas as partes, e não por canais circunscritos. Um deles nos dizia, falando da visão, é uma faculdade do espírito e não do corpo. Vedes pelos olhos, mas não é o olho que vê, é o espírito. Pela conformação de nossos órgãos, temos necessidade de certos veículos para as sensações. É assim que nos é necessária a luz para refletir os objetos e o ar para transmitir o som. Esses veículos se tornam inúteis, desde que não temos mais os intermediários que os tornavam necessários. O espírito, pois, vê sem o auxílio de nossa luz, ouve sem necessidade das vibrações do ar, eis porque, para ele, não há obscuridade. Mas as sensações perpétuas e indefinidas, por mais agradáveis que sejam, tornar-se-iam fatigantes com o tempo, se não lhe fosse possível subtrair-se a elas. Assim, tem o espírito a faculdade de suspendê-las, pode deixar de ver à vontade, ouvir ou sentir tais coisas e, consequentemente, não ver, não ouvir e não sentir o que não queira. Essa faculdade está na razão de sua superioridade, porquanto há coisas que os espíritos inferiores não podem evitar, pelo que se torna penosa sua situação. É essa nova maneira de sentir que o espírito não compreende no início, da qual só aos poucos se dá conta. Aqueles cuja inteligência é ainda muito atrasada não a compreendem de forma alguma e sentiria muita dificuldade em descrevê-la, absolutamente como entre nós os ignorantes veem e se movem, sem saber como e porquê. Essa impossibilidade de compreender o que está acima de seu alcance, associada à fanfarrice, companheira ordinária da ignorância, é a fonte das teorias absurdas dadas por certos espíritos e que nos induziriam em erro, caso as aceitássemos sem controle e não nos assegurássemos do grau de confiança que merecem, através dos meios proporcionados pela experiência e pelo hábito de com eles conversar. As sensações que têm sua fonte no próprio estado de nossos órgãos. Ora, as necessidades inerentes ao nosso corpo não podem ocorrer, desde que o corpo não existe mais. O espírito, portanto, não experimenta a fadiga nem necessidade de repouso ou de nutrição, porque não tem nenhuma perda a reparar, como não é acometido por nenhuma de nossas enfermidades. As necessidades do corpo determinam as necessidades sociais que, para os espíritos, não mais existem, tais como as preocupações dos negócios, as discórdias, as mil e umas tribulações do mundo e os tormentos a que nos entregamos para garantirmos as necessidades ou as coisas supérfluas da vida. Eles sentem piedade pelos esforços que despendamos em razão das futilidades. Quanto mais felizes são os espíritos elevados, tanto maior sofrimento experimentam os inferiores. Entretanto, esses sofrimentos se expressam como angústias que, embora nada tenham de físico, nem por isso são menos pungentes. Eles têm todas as paixões e todos os desejos que tinham em vida. Falamos dos espíritos inferiores, e seu castigo é não os poder satisfazer. Isso representa uma verdadeira tortura, que julgam perpétua, porque sua própria inferioridade não lhes permite ver o termo, o que, para eles, também é um castigo. A palavra articulada também é uma necessidade de nossa organização.
Não necessitando de vibrações sonoras para lhes ferir os ouvidos, os espíritos se entendem pela simples transmissão do pensamento, assim como muitas vezes nos entendemos por meio de um simples olhar. Todavia, os espíritos fazem barulho. Sabemos que podem agir sobre a matéria e esta nos transmite o som. É assim que se dão a entender, seja por meio de pancadas, seja por gritos que vibram no ar, mas, então, é por nós que o fazem, e não por eles. Voltaremos ao assunto em artigo especial, onde trataremos da faculdade dos médiuns audientes. Enquanto arrastamos o nosso corpo pesado e material pela terra, como o trabalhador forçado à sua corrente, o dos espíritos, vaporoso e etéreo, transporta-se sem fadiga de um a outro lugar, vencendo o espaço com a rapidez do pensamento e em tudo penetrando, visto que a matéria não lhe opõe nenhum obstáculo. O espírito vê tudo o que vemos, e mais claramente do que nós. Além disso, vê aquilo que nossos sentidos limitados não nos permitem ver, penetrando a própria matéria. Ele descobre o que a matéria subtrai à nossa vista. Os espíritos não são, pois, seres vagos, indefinidos, conforme as definições abstratas da alma ao que nos referimos pouco atrás. São seres reais, determinados, circunscritos, gozando de todas as nossas faculdades e de muitas outras que nos são desconhecidas, porque inerentes à sua natureza, têm as qualidades da matéria que lhes é peculiar e constituem um mundo invisível que povoa o espaço, cercando-nos e se acotovelando incessantemente conosco. Suponhamos, por um instante, que o véu material que os oculta à nossa vista seja rasgado, ver-nos-emos envolvidos por uma multidão de seres que vão e vêm, agitando-se à nossa volta e nos observando, como faríamos se nos encontrássemos em uma assembleia de cegos. Para os espíritos nós somos os cegos e eles são os videntes. Dissemos que ao entrar em sua nova vida o espírito necessita de algum tempo para se reconhecer, que tudo lhe é estranho e desconhecido. Sem dúvida haverão de perguntar como pode ser assim, já que ele teve outras existências corporais. Essas existências foram separadas por intervalos, durante os quais ele habitava o mundo dos espíritos. Tal mundo, portanto, não lhe deveria ser desconhecido, considerando que não o vê pela primeira vez. Várias causas contribuem para que essas percepções lhe pareçam novas, embora já as tenha experimentado. Dissemos que a morte é sempre seguida por um instante de perturbação, que pode ser de curta duração. Nesse estado, suas ideias são sempre vagas e confusas. De alguma sorte a vida corporal se confunde com a vida espírita e ele ainda não as pode separar em seu pensamento. Dissipada a primeira impressão, as ideias pouco a pouco se tornam claras e, com elas, a lembrança do passado, que não volta senão gradualmente à memória, porquanto jamais essa memória irrompe bruscamente. Apenas quando ele se encontra completamente desmaterializado é que o passado se desdobra à sua frente, como algo impreciso, saindo de um nevoeiro. Somente então ele se recorda de todos os atos de sua última existência, seguidos dos atos das existências anteriores e de suas diversas passagens pelo mundo dos espíritos. Concebe-se, pois, que durante um certo tempo esse mundo lhe deva parecer novo, até que ele se tenha reconhecido completamente e a lembrança das sensações ali experimentadas lhe tenha voltado de maneira precisa. Mas esta causa deve juntar-se uma a outra, não menos preponderante. O estado do espírito, como espírito, varia extraordinariamente, na razão do grau de sua elevação e pureza. À medida que o se eleva e se depura, suas percepções e sensações se tornam menos grosseiras, adquirindo mais primor, mais sutileza e mais delicadeza. Vê, sente e compreende coisas que não podia ver, nem sentir, nem compreender numa condição inferior. Ora, cada existência corporal, sendo para ele uma oportunidade de progresso, conduz-o a um novo meio, porque se encontra, caso haja progredido, entre espíritos de outra ordem, cujas ideias, pensamentos e hábitos são diferentes.
Acrescente-se que tal depuração lhe permite penetrar, sempre como espírito, em mundos inacessíveis aos espíritos inferiores, como entre nós os salões da alta sociedade são interditos às pessoas mal educadas. Quanto menos esclarecido, tanto mais limitado é o seu horizonte. À medida que o Celeve se depura, esse horizonte se amplia e, com ele, o círculo de suas ideias e percepções. A seguinte comparação nos permite compreendê-lo. Suponhamos um camponês bruto e ignorante, vindo a Paris pela primeira vez. Conhecerá e compreenderá Paris do mundo sábio e elegante? Não, porque frequentará apenas as pessoas de sua classe e os bairros que elas habitam. Mas se, no intervalo de uma segunda viagem, esse camponês se desenvolveu, havendo adquirido instrução e boas maneiras, outros serão seus hábitos e as suas relações. Verá, então, um mundo novo para ele, que em nada se assemelhará a Paris de outrora. O mesmo acontece com os espíritos, nem todos, porém, experimentam esse mesmo grau de incerteza. À medida que progridem, suas ideias se desenvolvem e a memória se aperfeiçoa, familiarizam-se antecipadamente com a sua nova situação. Seu retorno entre os outros espíritos nada mais tem que os surpreenda. Encontram-se em seu meio normal e, passado o primeiro momento de perturbação, reconhecem-se quase imediatamente. Tal é a situação geral dos espíritos, no chamado estado de erraticidade. Mas o que fazem nesse estado? Como passam o tempo? Para nós essas questões são de interesse capital e eles mesmos é que vão respondê-las, como foram eles que nos deram as explicações que acabamos de fornecer, pois nada disso é produto de nossa imaginação, não se trata de um sistema saído de nosso cérebro, julgamos conforme vemos e ouvimos. Abstraindo-nos de qualquer opinião sobre o espiritismo, haveremos de convir que essa teoria da vida de além-túmulo nada tem de irracional. Ela apresenta uma sequência e um encadeamento perfeitamente lógicos, que honrariam mais de um filósofo. Seria erro pensar que a vida espírita seja uma vida ociosa. É, ao contrário, essencialmente ativa, e todos nos falam de suas ocupações. Tais ocupações diferem necessariamente, conforme seja o espírito errante ou encarnado. No estado de encarnação, elas são relativas à natureza dos globos por eles habitados, às necessidades que dependem do estado físico e moral desses mundos, bem como da organização dos seres vivos. Não é isso que vamos tratar aqui, falaremos somente dos espíritos errantes. Entre os que alcançaram um certo grau de elevação, uns velam pela realização dos desígnios de Deus nos grandes destinos do universo, dirigem a marcha dos acontecimentos e concorrem para o progresso de cada mundo. Outros tomam os indivíduos sob sua proteção, constituindo-se em seus gênios tutelares e anjos da guarda, acompanhando-os desde o nascimento até a morte, buscando encaminhá-los na senda do bem. É uma felicidade para eles quando os seus esforços são coroados de sucesso. Alguns encarnam em mundos inferiores, para neles realizarem missões de progresso, por seus trabalhos, exemplos, conselhos e ensinamentos procuram fazer que uns progridam nas ciências ou nas artes, outros na moral. Submetem-se, então, voluntariamente às vicissitudes de uma vida corporal muitas vezes penosa, com vistas a fazer o bem, e o bem que fazem lhes é levado em conta. Outros, finalmente, não têm atribuições especiais, vão a toda parte onde a sua presença pode ser útil, dão conselhos, inspiram boas ideias, sustentam a coragem dos que vacilam, fortificam os fracos e castigam os presunçosos. Se considerarmos o número infinito de mundos que povoam o universo e o incalculável número de seres que o habitam, compreenderemos que os espíritos têm muito em que se ocupar. Tais ocupações, porém, nada têm de penosas, eles as realizam com alegria, voluntariamente, sem constrangimento, e sua felicidade é triunfar naquilo que empreendem. Ninguém pensa numa ociosidade eterna, que seria um verdadeiro suplício. Quando as circunstâncias o exigem, reúnem-se em conselho, deliberam sobre a marcha a seguir,
conforme os acontecimentos, dão ordens aos espíritos que lhes são subordinados e vão para onde o dever os chama. Essas assembleias são mais ou menos gerais ou particulares, conforme a importância do assunto. Nenhum lugar especial e circunscrito é destinado a essas reuniões. O espaço é o domínio dos espíritos. Entretanto, elas se realizam de preferência nos globos onde estão os seus objetivos. Os espíritos encarnados, que neles estão em missão, delas participam conforme a sua elevação, enquanto o corpo repousa, vão aurir conselhos dos outros espíritos e, muitas vezes, receber ordens sobre a conduta que devem adotar como homens. É verdade que ao despertar não conservam uma lembrança precisa daquilo que se passou, delas guardando a intuição, que os leva a agir como se o fizessem por conta própria. Descendo na hierarquia, encontramos espíritos menos elevados, menos depurados e, consequentemente, menos esclarecidos, nem por isso deixam de ser bons, preenchendo funções análogas nas esferas de atividades mais restritas. Sua ação, em vez de estender-se aos diferentes mundos, exerce-se mais especialmente num globo determinado e está relacionada com seu grau de desenvolvimento. Sua influência é mais individual e tem como objetivo coisas de menor importância. A seguir vem a multidão de espíritos vulgares, mais ou menos bons ou maus, que pululam à nossa volta. Eles se elevam pouco a pouco acima da humanidade, da qual representam todos os matizes e os refletem, pois que dela guardam os vícios e as virtudes. Em grande número deles encontramos os gostos, as ideias e inclinações que possuíam em vida. Suas faculdades são limitadas, seu julgamento falível como o dos homens e, muitas vezes, errôneo e imbuído de preconceitos. Em outros o senso moral é mais desenvolvido, sem terem grande superioridade nem grande profundidade, julgam com mais acerto, condenando muitas vezes o que fizeram, disseram ou pensaram em vida. Ademais, há uma coisa notável, mesmo entre os espíritos mais vulgares, a maioria tem sentimentos mais depurados como espíritos do que como homens, desde que a vida espírita os esclarece sobre os seus defeitos, salvo poucas exceções, arrependem-se amargamente e lamentam o mal que fizeram, porque eles sofrem mais ou menos cruelmente as consequências. Vimos alguns deles que não eram melhores do que o haviam sido em vida, jamais, porém, piores. O endurecimento absoluto é muito raro e apenas atemporário, porque, cedo ou tarde, acabam padecendo a sua posição e pode-se mesmo dizer que todos aspiram ao aperfeiçoamento, porque compreendem que este é o único meio de sair da sua inferioridade. Instruir-se, esclarecer-se, eis aí sua grande preocupação. E eles se sentem felizes quando a isso podem acrescentar pequenas missões de confiança que os elevam aos seus próprios olhos. Tem, também, suas assembleias, mais ou menos sérias, conforme a natureza de seus pensamentos. Falam-nos, veem e observam o que se passa, imiscuem-se em nossas reuniões, em nossos jogos, em nossas festas e espetáculos, bem como em nossas ocupações sérias. Ouvem nossas conversas, os mais levianos para se divertirem, para rirem a nossa custa ou para nos pregarem alguma peça, caso possam, os outros para se instruírem. Observam os homens, analisam o seu caráter e fazem o que chamam estudo de costumes, com vistas à escolha de sua futura existência. Vimos o espírito no momento em que, deixando o corpo, entra em sua nova vida. Analisamos as suas sensações e seguimos o desenvolvimento gradual de suas ideias. Os primeiros momentos são empregados em se reconhecerem e em se darem conta do que com eles se passa. Em suma, experimentam, por assim dizer, suas faculdades, como a criança que, pouco a pouco, vê crescer suas forças e pensamentos. Falamos dos espíritos vulgares, porquanto os outros, como já dissemos, de alguma sorte estão previamente identificados com o estado espírita, que nenhuma surpresa lhes causa, a não ser a alegria de se encontrarem livres dos entraves e dos sofrimentos corporais.
Entre os espíritos inferiores muitos sentem saudades da vida terrena, porque sua situação como espírito é 100 vezes pior. Eis porque buscam uma distração na visão do que outrora constituíam as suas delícias, embora até mesmo essa visão lhes seja um suplício, já que sentem desejos mas não os podem satisfazer. A necessidade de progredir é geral entre os espíritos, é isso que os impele ao trabalho por seu melhoramento, porque compreendem que é este o preço de sua felicidade. Nem todos, porém, experimentam tal necessidade no mesmo grau, sobretudo no início. Alguns chegam mesmo a comprazer-se de uma espécie de vagabundagem, mas que não dura muito tempo. Logo a atividade se torna para eles uma necessidade imperiosa, a qual, aliás, são impelidos por outros espíritos, que lhes estimulam os sentimentos do bem. Vem a seguir o que se pode chamar de escória do mundo espírita, constituída de todos os espíritos impuros, cuja única preocupação é o mal. Sofrem e desejariam que todos sofressem como eles. A inveja lhes torna odiosa toda superioridade, o ódio é a sua essência. Não podendo assenhorear-se dos espíritos, apoderam-se dos homens, atacando os que lhes parecem mais fracos. Excitar as más paixões, insuflar a discórdia, separar os amigos, provocar rixas, alimentar o orgulho dos ambiciosos para, em seguida, se darem ao prazer de abatê-los, espalhando o erro e a mentira, numa palavra, desviar do bem, tais são os seus pensamentos dominantes. Mas por que permite Deus que assim seja? Deus não tem que nos prestar contas. Dizem-nos os espíritos superiores que os maus são provações para os bons, e que não há virtude onde não há vitória a conquistar. Ademais, se esses espíritos malfazejos se reúnem na terra, é que nela encontram eco e simpatia. Consolemo-nos imaginando que, acima desta abjeção que nos cerca, há seres puros e benevolentes que nos amam, sustentam-nos, encorajam-nos e nos estendem os braços para nos levarem até eles, conduzindo-nos a mundos melhores onde o mal não encontra acesso, caso saibamos fazer aquilo que é preciso para o merecer. Problema moral. Os canibais. Um de nossos assinantes dirigiu-nos a seguinte pergunta, rogando-nos que fosse respondida pelos espíritos que nos assistem, caso ainda não a tivesse sido. Os espíritos errantes, depois de um lapso de tempo mais ou menos longo, desejam e pedem a Deus a reencarnação como meio de progresso espiritual. Escolhem as provas e, usando o livre-arbítrio, elegem naturalmente aquelas que lhes parecem mais apropriadas a esse progresso, no mundo onde a reencarnação lhes é permitida. Ora, durante sua existência errante, que empregam em instruir-se, são eles que nos dizem, ficam sabendo quais as nações que melhor podem fazê-los atingir o fim a que se propõem. Vêem populações ferozes, antropófagas e têm a certeza de que, nelas encarnando, tornar-se-ão ferozes e comedores de carne humana. Seguramente não é nesse meio que haverão de realizar o progresso espiritual. Seus instintos brutais apenas terão adquirido mais consistência pela força do hábito. Eis então prejudicado o seu objetivo, quanto à escolha das encarnações entre tal ou qual povo. O mesmo acontece com certas posições sociais. Entre estas, certamente há as que apresentam obstáculos invencíveis ao progresso espiritual. Citarei apenas os magarefas nos matadouros, os carrascos, etc. Dizem que tais criaturas são necessárias, umas, porque não podemos passar sem alimentação animal, outras, porque é preciso executar as decisões da justiça, requeridas pela nossa organização social. Não é menos verdade que, reencarnando no corpo de uma criança destinada a abraçar uma ou outra dessas profissões, deve o espírito saber que envereda por caminho errado e que se priva voluntariamente dos meios que o podem conduzir à perfeição. Não poderia acontecer, com a permissão de Deus, que nenhum espírito quisesse esses gêneros de existência e, nesse caso, qual a necessidade dessas profissões em nosso estamento social? A resposta a essa questão decorre de todos os ensinamentos que nos têm sido dados.
Podemos, pois, respondê-la, sem ter que submetê-la novamente aos espíritos. É evidente que um espírito já elevado, por exemplo, o de um europeu esclarecido, não poderá escolher como meio de progresso uma existência selvagem, em vez de avançar, retrogradaria. Mas sabemos que nossos próprios antropófagos não se encontram no último degrau da escala e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia na Terra. Esses espíritos ainda são inferiores aos mais atrasados espíritos de nosso mundo e, renascer entre nossos selvagens é, para eles, um progresso. Se não visam mais alto, é que sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. O espírito não pode avançar senão gradualmente, deve passar sucessivamente por todos os graus, de forma que cada passo à frente seja uma base para assentar um novo progresso. Ele não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização, como o escolar não pode ser promovido, sem transição, do ABC à retórica. É nisso que vemos uma das necessidades da reencarnação, que está verdadeiramente conforme a justiça de Deus. Não for assim, em que se transformariam esses milhões de seres que morrem no último estado de degradação, caso não tivessem meios de atingir a superioridade? Porque os teria Deus deserdado dos favores concedidos aos outros homens. Nós o repetimos, por ser um ponto essencial, em razão de sua inteligência limitada. Não compreendem o que é melhor senão do seu ponto de vista e dentro de estreitos limites. Há, entretanto, alguns que se transviam por quererem subir muito alto, e que nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade no meio da civilização. Estes, voltando entre os canibais, lucrarão ainda. Essas considerações também se aplicam às profissões de que fala o nosso correspondente. É evidente que oferecem superioridade relativa para certos espíritos e não é nesse sentido que se deve compreender a escolha que farão. Pelo mesmo motivo, elas podem ser escolhidas como expiação ou como missão, porquanto nenhuma existe na qual não se possa encontrar a oportunidade de fazer o bem e de progredir, pela própria maneira com que são exercidas. Quanto à questão de saber em que se tornariam essas profissões, caso nenhum espírito as quisesse abraçar, está respondida pelos fatos. Desde que os espíritos que as alimentam procedem de mais baixo, não se deve temer o desemprego. Quando o progresso social permitir a supressão do ofício de carrasco, desaparecerá essa classe e não os candidatos, que se irão apresentar entre outros povos ou em outros mundos menos adiantados. Ano 2. Maio de 1859, número 5. Ligação entre o espírito e o corpo. Uma de nossas amigas, a senhora Schutz, que pertence a este mundo e que parece não querer deixá-lo tão cedo, havendo sido evocada durante o sono, mais de uma vez deu-nos a prova da perspicácia de seu espírito em tal estado. Um dia, ou melhor, uma noite, depois de uma longa conversa, disse: estou fatigada, tenho necessidade de repouso, estou quase a dormir, meu corpo precisa descansar. Diante disso, fiz-lhe notar o seguinte: vosso corpo pode repousar, falando-vos, eu não o prejudico, é vosso espírito que está aqui, não o vosso corpo. Podeis, pois, entreter-vos comigo, sem que o corpo sofra. Ela respondeu: enganai-vos, pensando assim, meu espírito se destaca um pouco de meu corpo, tal como se fora um balão cativo retido por cordas. Quando o balão é agitado pelo vento, o poste que o mantém cativo ressente-se dos abalos transmitidos pelas amarras. Meu corpo representa o papel de poste para o meu espírito, com a diferença de que experimenta sensações desconhecidas do poste e que tais sensações fatigam bastante o cérebro. Eis porque meu corpo, assim como o espírito, necessita de repouso. Conforme nos declarou aquela senhora, durante a vigília jamais havia pensado em tal explicação, o que vem mostrar perfeitamente as relações existentes entre o corpo e o espírito, enquanto este último desfruta uma parte de sua liberdade.
Sabíamos perfeitamente que a separação absoluta só ocorre depois da morte e, até mesmo, algum tempo depois. Jamais, porém, essa ligação nos havia sido descrita por uma imagem tão clara e tão interessante. Por isso felicitamos sinceramente aquela senhora por haver tão bem demonstrado as suas faculdades espirituais enquanto dormia. Entretanto, para nós isto não passava de uma comparação engenhosa. Ultimamente, porém, a imagem tomou proporções de realidade. O Sr. R., antigo ministro residente dos Estados Unidos junto ao rei de Nápoles, homem muito esclarecido sobre o espiritismo, fazendo-nos uma visita, perguntou-nos se, nos fenômenos de aparição, já tínhamos observado uma particularidade distintiva entre o espírito de uma pessoa viva e o de um morto. Numa palavra, se teríamos um meio seguro de reconhecer se a pessoa está morta ou viva quando um espírito aparece espontaneamente, em vigília ou durante o sono. Ao responder-lhe que não tínhamos outro meio senão perguntando ao espírito, disse-nos que conhecia, na Inglaterra, um médium vidente dotado de grande poder que, toda vez que se lhe apresentava o espírito de uma pessoa viva, notava um rastro luminoso que partia do peito e atravessava o espaço, sem ser interrompido por nenhum obstáculo material, indo terminar no corpo. Era uma espécie de cordão umbilical que unia as duas partes momentaneamente separadas do ser vivo. Nunca observou quando a vida corporal já se havia extinguido e era por esse sinal que reconhecia se o espírito pertencia a uma pessoa morta ou alguém que ainda vivia. A comparação da Sra. Schultz nos veio à mente e encontramos a sua confirmação no fato que acabamos de relatar. Faremos, todavia, uma observação a respeito. Sabe-se que no momento da morte a separação não é brusca, o perispírito se desprende pouco a pouco e, enquanto dura a perturbação, conservou uma certa afinidade com o corpo. Não seria possível que o laço observado pelo médium vidente, de que acabamos de falar, persistisse ainda quando o espírito aparece, no exato momento da morte, ou poucos instantes depois, como acontece tantas vezes. Nesse caso, a presença do cordão não seria um indicativo de que a pessoa estivesse viva. O Sr. R. não soube dizer se o médium teria feito essa observação. Em todo caso, ela não é menos importante e lança uma nova luz sobre aquilo que podemos chamar de fisiologia dos espíritos. Ano 2, junho de 1859, número 6. Intervenção da ciência no espiritismo. A intervenção das corporações científicas é um dos argumentos invocados incessantemente pelos adversários do espiritismo. Por que não se apropriaram do fenômeno das mesas girantes? Se nele tivessem visto algo de sério, dizem, não se poriam em guarda contra fatos tão extraordinários e, muito menos, os tratariam com desprezo, ao passo que agora são todas contra vós. Não são os cientistas o feixe de luz das nações e não será seu dever espalhá-lo? Por que quereis que eles o abafassem, quando se lhes apresentava tão bela ocasião de revelarem ao mundo uma força nova? Em primeiro lugar, é um erro muito grave afirmar que todos os cientistas estejam contra nós, considerando-se que o espiritismo se propaga justamente na classe esclarecida. Só existem cientistas na ciência oficial e nos corpos constituídos. Pelo fato de o espiritismo não desfrutar ainda dos direitos de cidadania no âmbito da ciência oficial, poder-se-ia prejulgar a questão. É conhecida a circunspeção daquela em relação às ideias novas. Se a ciência jamais se tivesse enganado, sua opinião poderia pesar na balança. A experiência, infelizmente, prova o contrário. Não repeliu como quimeras uma imensidão de descobertas que, mais tarde, ilustraram a memória de seus autores. Por isso deve-se concluir que os sábios sejam ignorantes. Isso justifica os epítetos triviais à custa do mau gosto que certas pessoas se aprazem em prodigalizar-lhes. Não, certamente. Não há ninguém de bom senso que não faça justiça aos sábios, embora reconhecendo que não são infalíveis e que seu julgamento, assim,
não representa a última instância. Seu erro é resolver certas questões um pouco levianamente, confiando demasiado em suas luzes, antes que o tempo se tenha pronunciado, e assim se expondo a receber os desmentidos da experiência. Cada um só tem competência para julgar o que conhece. Se quisermos construir uma casa, chamaremos um músico. Se estivermos doentes, seremos tratados por um arquiteto. Se tivermos um processo, buscaremos a opinião de uma dançarina. Enfim, se se tratar de uma questão de teologia, pediremos a sua solução a um químico ou a um astrônomo. Não, cada qual no seu ofício. As ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria, que podemos manipular à vontade. Os fenômenos que ela produz têm como agentes forças materiais. Os do espiritismo têm como agente inteligências que possuem sua independência, seu livre-arbítrio, e de modo algum se submeteriam aos nossos caprichos, escapam, dessa forma, aos nossos processos anatômicos e laboratoriais, bem como aos nossos cálculos e, assim, não são da competência da ciência propriamente dita. A ciência se enganou ao querer experimentar os espíritos como se o fizesse a uma pilha voltaica, partiu de uma ideia fixa, preconcebida, a qual se aferra, e quer forçosamente ligá-la à ideia nova. Fracassou, e assim devia acontecer, porque agiu tendo em vista uma analogia que não existe. Depois, sem ir mais longe, concluiu pela negativa, julgamento temerário que o tempo diariamente se encarrega de reformar, como reformou tantos outros, e aqueles que o pronunciaram muito se envergonharão por haverem levianamente assumido uma falsa posição contra o poder infinito do Criador. Assim, pois, as corporações científicas não devem, nem jamais deverão pronunciar-se sobre o assunto. Ele não é da sua alçada, assim como também não é o direito de decretar se Deus existe. É, pois, um erro constituí-las em juiz. Mas quem será o juiz? Os espíritos se julgam no direito de impor suas ideias. Não, o grande juiz, o juiz soberano, é a opinião pública. Quando essa opinião se formar pela quiescência das massas e dos homens esclarecidos, os cientistas oficiais aceitarão como indivíduos e sofrerão a força das circunstâncias. Deixai passar uma geração e, com ela, os preconceitos do amor próprio que se obstina, e veremos dar-se com o espiritismo o mesmo que se deu com tantas outras verdades combatidas, que atualmente seria ridículo pôr em dúvida. Hoje, os crentes são chamados de loucos, amanhã será a vez dos que não creem, exatamente como outrora eram tratados de loucos os que acreditavam que a terra girasse, o que não a impediu de girar. Mas nem todos os sábios julgaram do mesmo modo. Alguns fizeram o seguinte raciocínio: não há efeito sem causa, e os mais vulgares efeitos podem abrir caminho aos maiores problemas. Se Newton houvesse menosprezado a queda de uma maçã, se Galvani tivesse repelido a sua doméstica, tratando-a de louca e de visionária, quando ela lhe falou das rãs que dançavam no prato, talvez ainda estivéssemos procurando a admirável lei da gravidade e as fecundas propriedades da pilha. O fenômeno designado sob o burlesco nome de dança das mesas não é mais ridículo do que o da dança das rãs, e talvez encerre alguns desses segredos da natureza que revolucionarão a humanidade, quando possuirmos a sua chave. Além disso, eles disseram, desde que tanta gente se ocupa de tais fatos e desde que homens muito sérios os estudaram, é porque existe alguma coisa, uma ilusão, uma loucura, se quisermos, não pode ter esse caráter de generalidade, poderá seduzir um círculo, um grupelho, mas não fará a volta ao mundo. Eis principalmente o que nos diz o ilustre doutor em medicina, incrédulo até pouco tempo atrás e hoje fervoroso adepto. Dizem que os seres invisíveis se comunicam, e por que não? Antes da invenção do microscópio suspeitávamos da existência dessa miríade de animálculos que causam tanta devastação na economia. Onde a impossibilidade material da existência, no espaço, de seres que escapam aos nossos sentidos. Alimentaríamos, por acaso,
A ridícula pretensão de tudo saber e dizer a Deus que Ele não mais nos pode ensinar? Se esses seres invisíveis que nos cercam são inteligentes, por que não se comunicariam conosco? Se estão em relação com os homens, devem representar um papel no destino e nos acontecimentos. Quem sabe se não serão uma das potências da natureza, uma dessas